estrutura, função, atividades e participação. Quanto que vocês usam a CIF na neurofuncional? Total. Só usa CIF. Mas eu digo de usar de código, de codificar as coisas mesmo assim, não de a ideia da CIF, Sim. né? Mas de codificar mesmo assim, de usar os códigos como a CID, por exemplo, que os médicos usam. Não usa código. Usa como uma filosofia de cuidado, nesse olhar amplo dos conceitos da CIF. Mas praticamente vou ficar ali código por código, meio inviável, Até viu? porque haja linha para escrever tudo, né? É isso que eu ia falar. O paciente neurológico, ele é tão complexo. Você tem N variáveis que você não vai conseguir codificar. Talvez a gente precise desenvolver melhores ferramentas para isso. Caso da Matrix para codificar o paciente inteiro, velho. Talvez o caminho são os core sets, né? Que são conjuntos de códigos, porque usar todos talvez nem precise, mas talvez um conjunto para a gente poder mostrar a evolução, né? Porque o código ele tá ali para isso, né? Para mostrar como ele chegou, como que ele está seguindo, como ele está saindo numa alta. Mas para mostrar pra gente. Então, porque daí a minha pergunta é assim, porque depois a gente pode partir para um segundo passo que é a cobrança por isso, né? O mostrar a qualidade do serviço que é ofertado. Porque uma coisa é tratar, outra coisa é mostrar que é efetivo, né? Então, os códigos ajudam nisso, né? A gente acaba usando outras... Então, eu vejo assim na neuro em geral, a gente usa o modelo da CIF biopsicossocial para enxergar esse paciente, para traçar metas, mas a gente usa outras ferramentas para essa mensuração de resultado. Então, na paralisia cerebral, a gente usa GMFM normalmente, mas tem outras escalas. A gente não tem uma escala ainda muito bem definida no autismo, que seja especificamente voltada para o autismo, mas aí, dependendo da faixa etária, a gente também tem escalas. É que assim, a gente tem escalas... Vou falar assim, pensando no desenvolvimento motor, na funcionalidade. A gente tem escalas que têm o desenvolvimento normal como referência e você vai comparando, como a Bailey, como a Alberta, enfim. E escalas que são para doenças específicas, como a GMFM, por exemplo. Então, a gente acaba indo para, se for instrumento padronizado, indo para as escalas que a ciência está mostrando um uso maior, porque a gente não acha artigo com corset delineado, a gente não acha artigo de efeito de intervenção baseado na CIF. A gente vai ver, às vezes, até fragmentado. Então, de equilíbrio, eu vou usar um Berg Balance Test, ou um Time Pain Goal, que eu vejo o deslocamento da marcha, né? Então, eu vejo o desfecho e tento mensurar esse desfecho. Mas, assim, eu sempre gosto de usar algo quanti, mas o qualitativo é fundamental. A gente não perder a nossa capacidade de análise de movimento. O ideal, então, é filma, escolhe uma tarefa, filma, né? Mas analisa ali planos e eixos, né? Porque eu recebo um monte de vídeo assim de criança. Nossa, o que você acha que ela tá andando muito com a perna muito aberta? E a pessoa faz assim com o celular atrás da criança, né? Shhh. Aí corta a cabeça, uma hora corta o pé, você fala, não sei, eu não consigo analisar nada, assim, né? Então, não cortar a cabeça, mas é de mão, atividade, não tem problema, a postura importa, então filma. Mas respeita os planos e eixos, porque se eu vou ver se tem alinhamento, como é que está a base de sustentação, eu preciso entender que tem coisas que eu vejo em um plano que eu não vejo no outro. Então, se eu tiver assim, ó, de frente, vocês não vão ver minha flexão de quadril. Se eu tiver de lado, vocês vão ver minha flexão de quadril. Então, eu preciso dessa filmagem. E aí, a filmagem é até mais efetiva para mostrar para os pais do que as escalas. Mas as escalas são muito boas, principalmente quando você tem que emitir relatório para convênio, enfim. Hoje a gente tem esse universo das liminares. Porque a minha pergunta foi justamente pensando nisso, né? Porque a gente tem pensando assim, na parte privada, uma judicialização grande para garantir o tratamento, e na parte pública, uma briga grande para incluir tratamentos dentro do sistema público. Mas, imagina, se para cada tipo de alteração eu tiver que usar uma escala,
os convênios não vão adotar todas e o sistema público também não vai conseguir adotar todas. Então, ter um padrão Único, facilitaria. Eu posso até usar a escala e depois eu pego o resultado da escala e eu transfiro para o código, por exemplo. Isso facilitaria, principalmente para a gente começar a mostrar o que realmente a gente deve implementar no sistema público e o que a gente vai exigir do privado, né, que eles sejam obrigados a pagar, né? Sim. Eu acho que a gente precisa caminhar um pouco até com vontade política para fazer o treinamento dos profissionais para essa leitura e talvez ter a implementação de um sistema em que você insira ali, né? Então, isso vai ser de longo prazo, né? Sim, né? Porque, por exemplo, você pega lá a CID, talvez você consiga levantar quantos códigos CID tal você teve no ano de 2024. Então, como que será que está para E aí pra você gente, direciona recurso financeiro e RH para aquela região que tem mais daquela doença, por exemplo. É né? um exemplo. Mas é vontade de organização mesmo, eu acho, né? Não, e imagina que doideira, né? Você pega lá o CID do TEA, por exemplo, e aí você joga CID, TEA, tal, e aí você tem a CIF codificada de tal maneira, de quantos, né, diferentes CIFs você vai ter ali para os códigos diferentes de estrutura, função, atividades, participação. Então, você começa a ramificar também muito mais, né? Dentro de um só CID, né? Então, é um trabalho grande. Você tem uma heterogeneidade enorme, né? Assim, cada criança é muito única e não é só no TEA. Você tem uma variabilidade muito grande. E eu acho que o desafio principal é esse. Sim. O mais desafiador é isso. Na pediatria, isso já é um grande desafio, né? Aí, a própria idade. Porque você tem uma criança de 1 ano e uma criança de 10 anos. Então, assim, é completamente diferente, né? Já parte daí, né? Sim. A pediatria sempre tem esse problema aí, né? Mas a gente tem aí recursos de inteligência artificial que poderiam bem ajudar a gente nessas correções para isso se tornar mais rápido, né? São passos. Aí agora a nossa parte é jogar dados, né? Então a gente precisa pegar os dados e botar para dentro. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira às 8 horas tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed.